Mokushiroku no Yonkishi, Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, Episódio 11, O Garoto do Destino. E com Tristan, ainda bastante reflexivo, Isolda questionava com Xion se alguma coisa tinha acontecido com ele, pois ela havia notado que ele estava agindo estranho desde ontem. Mas Xion disfarça, e em pensamento ele diz para si mesmo que aquilo que aconteceu ontem entre ele e o Sr. Tristan iria ficar somente entre os dois. Será que aconteceu alguma coisa aí que a gente não viu? No entanto, de repente, o rapaz se assusta com sua bolsa saltando para fora. A bolsa que carregava os seus orbes mágicos. E todos os seus espíritos elementais se manifestam. No entanto, segundo Xion, eles não foram invocados por ele, ou seja, todos saíram por conta própria, algo extremamente anormal. E além disso, todos pareciam estar muito assustados, como observado por Isolda. No entanto, para Xion, essa reação deles não era estranha, pois ele se recorda de já ter visto isso antes. Eles nesse mesmo estado, quando eles encontraram Percival pela primeira vez. Tissar, Landu, somos fragmentos de um ser maior e muito antigo? Era o que questionava Percival após escutar o seu clone mágico dizer aquilo. Mas o clone insiste perguntando: você realmente não se lembra de nada? Que tal agora? Vasigra, acordar! Falava o clone mágico naquele dialeto desconhecido. No entanto, ainda assim, Percival continuava sem entender nada. E diante dessa situação, o clone mágico acredita que Percival não se lembra de nada por ter ficado muito tempo. Só que ele acaba não completando seu pensamento, deixando para nós mais um quebra-cabeça para montar. E o Percival acaba dizendo que as coisas que ele fala são apenas bobagens sem relevância alguma para ele. Porém, nesse instante, a conversa entre os dois é interrompida por Lancelot, que dizia: seu treinamento ainda não acabou. O rapaz diz que ele finalmente passou do nível 2 e que agora começa o nível 3. E nesse momento, Lancelot estava segurando uma espécie de lança de magia. E o clone mágico quer continuar lutando no lugar do Percival e promete que irá mais uma vez derrotá-lo. No entanto, dessa vez, o Lancelot vem com tudo, e usando aquela lança mágica, ele acerta em cheio o Percival de magia, que é lançado para trás sob a pressão de uma força descomunal, chegando a quase cair de cima daquela plataforma. E em seguida, vemos o Lancelot começar a falar bem alto, dando risada e dizendo: ha, vamos se divertir um pouco mais. E logo, o Percival reconhece que aquela arma, aquela risada e seu jeito de falar era do Cavaleiro Negro Pelgard, o seu adversário do nível 3. No entanto, curiosamente, o Percival clone diz não odiar essa pessoa, pois afinal foi graças a ele que Percival despertou. Mas de toda forma, ele precisava derrotá-lo. E assim o clone de magia e Lancelot inicia uma sequência insana de golpes e contra-golpes, espada contra lança. E vendo esse embate, Anne, Nassim e Zidane ficam boquiabertos pelo fato do clone estar lutando em pé de igualdade contra o Pelgard. Mas por um instante, Lancelot consegue superá-lo e fazer um ataque mais poderoso que destrói completamente o clone de magia. No entanto,
Usando a mesma estratégia de antes, ele começa a se reconstruir por trás do Lancelot, se aproveitando de sua guarda baixa naquele instante. Mas dessa vez, Lancelot conta que não irá cair no mesmo erro. E com destreza, ele oblitera aquele Percival. Porém, existia um segundo clone se formando rapidamente pelas costas de Lancelot, e que novamente consegue acertar o rapaz com um super golpe. E esse ataque foi tão poderoso que lança Lancelot violentamente contra o chão, fazendo seu corpo rebater algumas vezes até parar. E com isso, mais uma vez, o clone de magia supera facilmente outro nível. Mas aquele Percival reconhece que essa imitação do Pelgard é baseada apenas nas memórias do Percival, já que certamente o Pelgard não usou nem a metade do seu poder lutando contra o Percival, por nunca ter levado ele a sério. E ele também confessa que ele ainda não está lutando a sério também. E enquanto se levantava, Lancelot conta que o nível 3 foi concluído e que o nível 4 iria começar. E logo o clone de magia identifica pela nova postura do Lancelot que não lhe cabia mais continuar. Ele então lembra que este treinamento é do Percival e que ele não deseja mais interromper, mas admite que foi bem revigorante poder brincar um pouco com o Lancelot. No entanto, que acima de tudo, o oponente de nível 4 é alguém que o próprio Percival precisa enfrentar. Caso contrário, tudo seria inútil. E ouvindo isso, Percival indaga: alguém com quem eu preciso lutar ou seria inútil? E ao olhar atentamente para o Lancelot e sentir aquela aura, Percival então reconhece. O nível 4 era ninguém menos do que o Cavaleiro Vermelho Ironside. Nesse instante, Doni e os outros não conseguem acreditar que Percival irá desafiar Ironside sozinho, um oponente que nem todos os 4 lutando juntos conseguiram alcançar. Mas Percival estava confiante e dizia: eu fiquei mais forte desde então. Certamente estamos no mesmo nível agora, ou talvez quase tão forte quanto. Ou será que não posso competir com ele ainda? E vendo essa hesitação do Percival por desacreditar em si mesmo, o clone de magia pede para ajudá-lo uma última vez. E Lancelot, por sua vez, enquanto isso, estava encarando os dois enquanto dizia: você precisa ser disciplinado. Eu pensei ter escutado que você iria se retirar, mas faça como quiser. Eu não me importo de lutar contra um ou os dois ao mesmo tempo. Mas o clone de magia explica que ele entendeu errado, pois quem estava lutando contra ele era o Percival. E após dizer isso, Percival de magia simplesmente desaparece, bem diante dos olhos do Percival, que fica apavorado. Mas naquele mesmo instante, Percival de repente começa a sentir algo de diferente, pois um grande poder mágico estava permeando por seu corpo, passando pelos seus dedos dos pés e das mãos até a sua cabeça. Era como se cada unha ou fio de cabelo tivessem ganhado um sentido, ou, para ser mais exato, era como se todos os nervos do seu corpo fossem aprimorados. Porém, naquele momento, Percival escuta alguém dizendo: ele está vindo. E é por muito pouco que o Percival consegue se esquivar de um golpe mortal do Lancelot. E ele mesmo não acredita que conseguiu fazer aquilo.
desviar de um ataque como aquele. No entanto, Lancelot não estava disposto a facilitar para ele, e dessa vez ele desfere múltiplos golpes numa velocidade surreal, impossível de se acompanhar ou de escapar. E Percival já sabia disso. Porém, inacreditavelmente, Percival sai ileso daquele ataque. E ao olhar para trás, ele não consegue acreditar no que vê, pois ele simplesmente saltou muito longe, desviando numa velocidade incrível daquela investida. Mas Percival pergunta se por acaso foi seu outro eu quem fez aquilo. E ele responde: eu não fiz nada, foi o seu próprio poder. E ele segue dizendo: mas você deve se lembrar de usar a quantidade certa de força. Me ouça, você precisa se familiarizar completamente com a forma como cada parte do seu corpo se move, usando a quantidade correta de força e no momento certo. Mas após ouvir isso, Percival então faz outra pergunta: mas por que você está indo tão longe por mim? E o outro Percival responde: é bem simples, porque é o seu dever punir Ironside. Percival liberou seu poder secreto graças ao Percival de magia. E agora, com essa nova força e esse novo poder, ele pode finalmente derrotar Ironside. E os demônios estavam em pânico, pois além daquela chuva de fogo que transformava tudo em cinzas, a energia negativa de Behemoth já havia chegado até eles. Inclusive, um dos demônios surpresos chega a dizer que era tão denso que ele podia ter uma confirmação visual daquilo. No entanto, como alertado por outro demônio, eles não podiam continuar ali. Precisavam fazer a evacuação o mais rápido possível. Porém, neste instante, um deles acaba dizendo: pessoal, olhem isso. A chuva de fogo simplesmente parou. E isso significava que o caminho para Behemoth estava aberto. E com isso, os demônios vibram dizendo que o Lorde Percival certamente iria salvar o reino dos demônios novamente. Por isso, eles não podiam perder a esperança. E dentro do castelo do Rei dos Demônios estavam todos reunidos novamente, desde Lancelot a Tristan e seus companheiros, e eles estavam diante de uma das cenas mais lindas até agora. Simplesmente Zeldris abraçada ao Percival. E aquele era um abraço de despedida e boa sorte, pois Zeldris dizia que mais uma vez ele contava com Percival, apesar do garoto responder que não sabia exatamente o que fazer, mas que iria com certeza tentar. E Gelda, por sua vez, dizia que as portas do reino dos demônios estariam abertas para ele voltar quando quisesse, o seu garotinho fofo. E por fim, Zeldris termina dizendo: Percival, você é o salvador do nosso reino, e ao mesmo tempo é como um filho para nós também. E diante dessas palavras, Percival não consegue esconder a sua felicidade. Mas havia chegado a hora de partir, e os seus companheiros chamavam por Percival, que eram todos aclamados pelos demônios do reino, que desejavam boa sorte ao Percival e aos seus companheiros. E não tão distante dali, algo extremamente enorme estava se movendo na direção do castelo. Essa criatura gigantesca iria ser o meio de locomoção deles para alcançar as costas de Behemoth. E Lancelot explica para todos que o nome dessa besta gigante era Albion, e que eles são denominados como golems, que foram criados pelo clã dos demônios como armas de combate. E Lancelot confessava estar surpreso, pois nunca imaginou que iria entrar dentro de um e ainda controlar um desses.
E o Donnie não acreditava que era o Lancelot que estava fazendo aquilo se mover. Já Percival, por sua vez, conta que adoraria fazer isso também. Mas Lancelot responde que cada um terá sua chance, pois eles farão isso em turnos, mas que ele será o primeiro. E enquanto os meninos discutiam sobre controlar o Albion, as meninas, por sua vez, ficavam só de lado observando como os rapazes ficavam bobos com algo desse tipo, parecendo literalmente um bando de crianças. Mas elas acabam sentindo a falta de Gawain, pois no fim ela acabou não retornando. Portanto, elas começam a questionar se era certo partir sem procurar por ela primeiro. Mas Xion, como sempre, dá uma resposta bem ácida. Não importa se a gente a procurar ou não, pois certamente ela já está morta. Ela deve ter sido comida por algum monstro feroz neste reino, ou morta por algum demônio que ainda tem ódio dos humanos, ou miasma do reino demoníaco a sufocou até a morte, ou os efeitos do manto sagrado devem ter desaparecido já há algum tempo. No entanto, Annie repreende Xion, dizendo que ele não pode falar dessa forma sobre seus companheiros. Mas o rapaz se defende, dizendo que eles devem sempre agir de acordo com o pior cenário em mente. E o Lancelot acaba entrando no assunto, dizendo que também há outro cenário possível, pois também existe a possibilidade dela ter simplesmente traído eles. Isso devido a uma soma de fatores, como os humanos de Camelot que estava dentro do submundo e Gawain ser parente de Arthur. E Xion concorda que este é um outro cenário possível e que além disso é a primeira vez que tanto ele quanto Lancelot têm uma opinião negativa concordante. E preocupado, Narsins pergunta ao Lancelot se ele realmente acha isso, mas o rapaz acaba respondendo que na verdade não, pois o que ele realmente queria dizer é que se eles ficarem pensando nisso, nunca iriam chegar a um consenso, e que também a missão deles é extremamente simples: encontrar o portão e entrar em Camelot. E claro, derrotar qualquer inimigo que cruzar o caminho deles. E Lancelot terminava dizendo: Gawain é um dos cavaleiros da profecia, portanto, ela definitivamente voltará. Mas Xion volta a dizer que na prática não é algo tão simples assim. No entanto, Percival diz que eles irão conseguir, pois afinal, eles treinaram para isso por uma semana inteira. E como Percival tocou no assunto, Annie curiosa questiona se ele foi até o final do seu treinamento. E Percival responde que no fim, os seus adversários eram muito poderosos, por isso ele não conseguiu completar. Já o Narsins pergunta ao Donnie como ele se saiu com dele, mas o rapaz prefere não responder. Mas de toda forma, Percival diz acreditar que Gawain está bem, e que se ela foi capturada pelo inimigo, eles irão definitivamente salvá-la. Mas Xion discorda, dizendo que isso é apenas uma ilusão, acreditar que seria tão conveniente assim como num conto de fadas. Mas desta vez Xion é repreendido por Tristan, que bem irritado apenas diz: você pode por favor parar, Xion? Pois o rapaz diz que independente de como isso tudo irá terminar, eles estavam comprometidos a fazer, já que era o que o destino reservou para cada um deles. No entanto, de repente, um pequeno alvoroço começa, com Percival dizendo: Lancelot, olha à sua frente. Pois não era possível ver quase nada, a visibilidade havia piorado muito. Então eles começam a questionar se aquilo era o poder negativo de Behemoth, que o miasma estava tão espesso
que as cinzas pareciam estar dançando, e toda essa densidade era perfeita para os Cavaleiros do Caos se aproximar sem serem percebidos. Montados numa criatura mística, eles se aproximavam enquanto um deles questionava se realmente eles estavam dentro daquela besta gigante, o tal suposto Golem que eles ouviram falar. Mas Mortlack dizia ter certeza que sim, pois ele podia sentir a magia deles lá dentro. Porém, antes Tomitou alerta Mortlack que o manto sagrado estava simplesmente se desfazendo. Ele confessa que não esperava que a energia negativa fosse tão intensa e poderosa assim, a ponto de destruir em poucos segundos a sua proteção divina. E a cada segundo ficava pior, deixando os Cavaleiros do Caos em pânico, se perguntando o que eles iriam fazer agora. Mas, de repente, Mortlack percebe algo muito importante, pois ele simplesmente vê que o miasma não estava atingindo os arredores do Albion. Mortlack acredita que essa seja uma das suas virtudes, e pede para que todos escondam rapidamente suas presenças. O objetivo dos Cavaleiros do Caos era de destruir o portão para manter os intrusos afastados, e também de eliminar um dos Cavaleiros do Apocalipse, o Percival. E assim que Albion chegasse ao seu destino, eles iriam dar início à missão. O grupo de Percival segue em direção ao Behemoth com Albion. No entanto, os Cavaleiros do Caos silenciosamente eram suas sombras. O confronto inevitável entre os Cavaleiros do Caos e os Cavaleiros do Apocalipse estava prestes a acontecer, com o destino do submundo em jogo. E Percival e seus companheiros seguem se locomovendo por meio de Albion em busca de Behemoth. No entanto, apesar de estarem à procura dele já há algum tempo considerável, eles não tiveram nem sinal do Behemoth. E isso era meio estranho, né? Já que ele era uma criatura extremamente enorme. Porém, naquele instante, o clone Percival se manifesta e diz para Percival que eles já estão em cima de Behemoth. Inclusive, ele conta também que o Percival já esteve ali antes. E o garoto chama o clone de Boncival, mas ele acaba não gostando desse nome esquisito. E complementa dizendo que para Behemoth, o Albion é tão pequeno quanto uma pulga. Então não seria estranho o portão já estar bem diante deles. No entanto, o miasma era tão denso que dificultava muito a procura por qualquer coisa ali. Porém, naquele momento, tanto Lancelot quanto Percival de magia notam algo de estranho, pois ambos sentiram um pequeno tremor, como se uma mosca tivesse pousado na cabeça de Albion. E do lado de fora podemos ver Albion levantar seu braço e repentinamente bater com a palma de sua mão em sua própria cabeça. E o impacto desse golpe contra si mesmo provoca um tremor, fazendo todos que estavam dentro do Albion sentir a vibração e ao mesmo tempo questionar o que o Lancelot estava fazendo. E o rapaz imediatamente responde: parece que temos alguns convidados. Convidados? Você quer dizer os Cavaleiros do Caos? Mas eu não estou sentindo a presença deles em lugar nenhum, dizia o Nassins bem apreensivo. Mas Lancelot explica que eles estavam tão focados em apagar suas presenças que os seus pensamentos vazaram de suas mentes. E com isso ele conseguia identificar que haviam de 6 a 7 pessoas lá em cima. E dentro daquele buraco na cabeça do Albion, os cavaleiros preocupados questionavam se a presença deles foi exposta, o que era estranho, pois eles tinham certeza de terem apagado completamente a presença deles. Portanto, isso só poderia indicar que existia um oponente problemático entre eles. Mas enquanto eles conversavam, um dos cavaleiros
Cavaleiros rapidamente aponta para cima, chamando a atenção dos seus companheiros para mais um ataque do Albion, que desta vez usam dos seus dedos para atingir exatamente a cavidade no topo de sua cabeça. Os Cavaleiros do Caos ficam apavorados, pois essa passou bem perto de esmagá-los. E diante dessa situação, Mortlack não tem escolhas e ordena para Arágid destruir o Albion. E aquela estranha criatura atira de sua boca inúmeras rajadas de magia contra o corpo de Albion. E essa criatura era provavelmente uma besta do purgatório controlada pelos Cavaleiros do Caos, dizia o Lancelot, que, bem entusiasmado, estava feliz por essa criatura ser o oponente do Albion. Só que do lado dele, o Doni, por sua vez, não estava entendendo porque ele estava tão alegre assim. Mas Lancelot queria muito enfrentar aquela besta, e controlando Albion, ele parte para cima com tudo, projetando um super soco contra ela. Mas a criatura do purgatório consegue desviar e atirar um outro ataque mágico contra Albion. Lancelot entende que, comparado àquela besta, o Albion é bem mais lento, portanto ele precisa neutralizá-la de alguma forma. E questiona se o Albion não está equipado com algum tipo de arma antiaérea. O rapaz então começa a ordenar que Albion dispare alguma coisa para derrubar aquela criatura. Mas Albion não responde aos seus comandos, pois Lancelot precisava falar o idioma dos demônios para operá-lo. E sabendo disso, é então que Percival grita na língua dos demônios dizendo: atirar! E imediatamente Albion executa sua ordem, atirando contra a besta do purgatório uma poderosa esfera de fogo. Lancelot parabeniza Percival, pois ele mandou realmente muito bem. E o garoto acaba ficando empolgado e começa a ordenar que Albion atire várias vezes. E as esferas mágicas de fogo lançadas pelo Albion atingem o solo, provocando inúmeras explosões. Mas todas essas explosões acabam deixando algumas pessoas lá dentro bem assustadas. Inclusive Tristan adverte Lancelot, dizendo que ele está exagerando, que aquilo não é uma brincadeira. Mas Lancelot já havia incorporado o verdadeiro espírito de um Power Ranger. No entanto, apesar de todo aquele poder destrutivo, Aráquido não foi destruído. E de dentro daquela cortina de fumaça e fogo, ele contra-ataca. Um ataque tão veloz que é quase impossível de ver. Mas quando olhamos para a frente do Albion, é que podemos ver a consequência daquele golpe. Albion foi praticamente dividido em duas partes. Inclusive, até mesmo a sala de controle foi atingida, danificando severamente todas as funções do controle de Albion, além de agora estar totalmente exposta. Pois é, detonaram um novo brinquedinho do Lancelot. E do lado de fora, Mortlack conta que a criatura que fez isso se chama Aráquido, e que ela é uma besta mística do purgatório, e que também é chamado de o servo do soberano do purgatório, e que é dito que ele prefere viver nos ambientes mais extremos do purgatório, onde existem as piores condições possíveis. E que, por fim, os feixes de luz disparados de seus olhos podem rasgar o chão, e sua armadura pode repelir todos os elementos mágicos. E Mortlack termina dizendo: eles podem até ter um brinquedo interessante, mas com certeza ele não é páreo para o Aráquido. E lá dentro alguns reconhecem que eles estão neste momento em desvantagem,
Mas ao mesmo tempo, podemos ver Lancelot já bem mais sério sacando suas flechas. Enquanto lá do lado de fora, Mortlack diz sentir que todos estão escondidos dentro do estômago daquele golem. E com isso ele pede para que Aráquido aponte para este local e destrua todos imediatamente. Porém, antes de executar essa ordem, literalmente um raio mágico que sai do estômago do Albion atravessa a criatura do purgatório, destruindo totalmente o seu corpo. E lá dentro, Lancelot, com seu arco em punho, revela que o raio do estômago é o ataque especial mais poderoso do Albion e que não existe nada capaz de resistir a ele. Mas o Donnie, corrige dizendo que foi o Lancelot que atirou sua própria flecha. Mas o rapaz não admite e volta a dizer que esse foi um movimento especial do Albion. Resumindo, Lancelot ficou magoado e não aceitou que perdeu na batalha usando o seu Megazord. E o Percival, que estava ali distraído só observando, por um momento parece escutar uma voz, mas ao olhar para o lado, ele descobre que ninguém falou com ele. No entanto, neste momento, o Albion começa a cair. O corpo imenso daquele golem tomba totalmente no chão. E com isso, automaticamente, os Cavaleiros do Caos são obrigados a sair daquele buraco onde estavam escondidos. E assim, os Cavaleiros do Caos finalmente ficam frente a frente com os Cavaleiros do Apocalipse. E o Lancelot apenas indaga: então são vocês, os cachorros que nos farejaram. E sob os restos mortais de um guerreiro que lutou bravamente, que agora descansa em paz, os nossos heróis se ajudam para sair do que sobrou da sala de controle e escalar até a parte mais alta do Albion. No entanto, de toda forma, eles agora estavam presos naquele lugar, já que o único meio de locomoção que eles tinham foi destruído. E para piorar ainda mais a situação, eles também ficaram totalmente expostos à energia negativa exalada pelo Behemoth. Ou pelo menos foi o que eles imaginaram, pois logo todos percebem que as cinzas estavam apenas circulando ao redor deles, como se houvesse algo repelindo elas. E enquanto Donnie questionava o que aquilo significava, Xion, por sua vez, não tinha dúvidas de que isso era um feito do Senhor Tristan. Porém, o próprio Tristan acaba dizendo que mesmo com o poder de cura das deusas, seria praticamente impossível neutralizar um poder negativo tão poderoso quanto aquele. E para Tristan, só havia uma única pessoa com poder capaz de fazer isso: o Percival. Porém, o próprio Percival não consegue acreditar que é ele quem está fazendo isso. E até mesmo Donnie custa acreditar que as cinzas estão simplesmente se afastando por conta da presença do Percival. Mas para Tristan era bem claro, pois não foi à toa que o Rei dos Demônios disse que eles ficariam todos bem se Percival estivesse com eles. E diante disso, Tristan não podia deixar de mais uma vez perguntar: afinal, quem é você, Percival? E o Lancelot, por sua vez, acredita que o bom Sival deve provavelmente saber e pergunta se ele não se importaria de contar. No entanto, Percival de Magia revela que antes de contar, eles precisam primeiro lidar com os cães que os farejaram, pois diante deles estavam todos os Cavaleiros do Caos, que invadiram o reino dos demônios. E agora eles também sabiam que não foi a habilidade do Albion, e sim o Percival dos 4 Cavaleiros do Apocalipse. Mortlack não esperava que tudo isso fosse obra dele,
enquanto os demais Cavaleiros do Caos começam a questionar se ele é realmente o mais fraco dos Cavaleiros da Profecia. No entanto, essa já não seria mais a maior de suas preocupações, pois já sofrendo com os efeitos do miasma e energia negativa, Mortlaak reconhece que eles estavam numa grande desvantagem agora. Porém, para tentar sobreviver àquilo, Tomitou mais uma vez manifesta seu poder divino, o Manto Sagrado, o que deixa Tristan surpreso. Alguém com a habilidade do Clã das Deusas? Por que essa pessoa se juntaria aos Cavaleiros do Caos? Mas Tomitou, ignorando Tristan, revela que eles estão literalmente no centro da fonte de todo aquele miasma. E por conta disso, o Manto Sagrado não resiste e se desintegra totalmente, deixando novamente todos os Cavaleiros do Caos expostos ao miasma, e também desesperados, pois a morte se tornava algo inevitável. E morrer sem cumprir a missão dada por seu rei era ainda mais doloroso para cada um deles, que pediam perdão para o rei Arthur, antes que a chama de suas vidas se apagassem completamente. E lá de cima do Albion, todos estavam observando silenciosamente os últimos momentos dos Cavaleiros do Caos. E para Donnie, essa foi uma vitória bem rápida, que eles venceram sem nem mesmo precisar lutar. No entanto, Annie adverte o rapaz, pois um verdadeiro Cavaleiro Sagrado não diria algo assim, pois ela não iria se sentir orgulhosa de si mesmo sabendo que venceu de uma forma tão covarde como essa. Portanto, ela acredita que eles devem lutar contra eles de uma forma justa. Entretanto, Xion se intromete dizendo: uma criança que sonha demais com o cavaleirismo deveria ficar de boca calada. Eu sempre digo isso, não é? Que devemos agir com o pior cenário em mente. E dessa vez, Isolda pede desculpas a Annie, pois ela de uma certa forma dizia concordar com Xion. Já para Naxx, eles não podiam se dar ao luxo de perder mais nenhum companheiro, e que precisavam confiar no julgamento dos três líderes, Tristan, Percival e Lancelot. Mas Mortlaak, por sua vez, não podia ficar esperando pela decisão dos seus inimigos. Portanto, naquele momento, ele escolhe fazer uma última aposta. O cavaleiro ergue sua mão, mostrando um estranho objeto, que ao lançar no chão, revela que Schwartz e seu grupo de demônios foram abatidos e capturados pelos Cavaleiros do Caos. E para surpresa e desespero do Percival, Lancelot e Tristan, Gawain também havia caído nas mãos do inimigo. Mas Tristan também fica abalado com a situação de Schwartz e os outros demônios. Schwartz se autocritica, dizendo que eles foram patéticos, pois foram surpreendidos com a presença inesperada de um membro do Clã das Deusas entre os humanos, e que essa pessoa era extremamente habilidosa, tendo um poder de combate comparado a um dos 4 arcanjos. E segurando Gawain, Mortlaak desafia seus inimigos, perguntando: e agora, o que vocês irão fazer, 4 Cavaleiros do Apocalipse? Pois se vocês não descerem até aqui, mais um dos seus amigos irá morrer. E isso inclui os demônios também. Naquele instante, podemos ver que Gawain e os demais estavam sofrendo e morrendo aos poucos com a exposição ao miasma. No entanto, Gawain grita dizendo que eles não precisam dar ouvidos aos Cavaleiros do Caos e que ela precisa arcar com as consequências de seus atos. Afinal, ela escolheu agir sozinha. Portanto, eles poderiam assistir lá de cima o seu fim, pois esse foi seu erro.
e ela iria pagar por ele. No entanto, Mortlack questiona se ela está mesmo disposta a realmente se sacrificar para levá-los para a morte também. E sorrindo, Gawain apenas diz: se vocês realmente se consideram cavaleiros, parem de implorar por suas vidas usando reféns como escudos. Apenas aceitem a morte de uma forma nobre e digna. E ela termina dizendo: você cometeu um erro de cálculo, Mortlack, pois para eles eu não sou um amigo ou nem mesmo um companheiro, sou apenas um simples estranho. Porém, naquele instante, Tristan, Lancelot e Percival saltam lá de cima. Eles não hesitaram e fizeram sua escolha: lutar para salvar Gawain, que fica extremamente surpresa por essa atitude da qual ela não esperava de seus companheiros. E como essa foi a escolha dos seus líderes, os demais pulam também, mas sabendo, já desde o começo, que seria dessa forma. E assim, ambos os grupos ficam frente a frente, todos agora sob a proteção da magia de Percival. Mas no fim, Mortlack diz que sua aposta valeu a pena, enquanto Gawain, por sua vez, briga por eles terem escolhido o caminho mais difícil, que só idiotas escolheriam: arriscar suas próprias vidas por um completo estranho. Mas Percival é bem direto ao dizer: ninguém se conhecia no começo, mas após superar tantos obstáculos juntos, nós se tornamos mais do que grandes companheiros. E Gawain, você já se tornou há muito tempo um dos nossos grandes companheiros. Já Tristan, por sua vez, pede para que ela não menospreze todo o trabalho duro que ele teve tentando convencê-la a lhe acompanhar. Já Lancelot conta que ele pode até lhe prometer outro pudim. E além disso, Percival também diz que não pode deixar aquela cavaleira que ele salvou morrer antes dela lhe devolver aquilo que pegou dele. E ao escutar isso, os demais cavaleiros começam a questionar se realmente era verdade que Percival salvou a sua vida. Mas antes de Rosebank explicar, Mortlack começa a dizer: Percival, dos 4 cavaleiros do Apocalipse, você é um garoto que admiramos apesar de ser nosso inimigo. Mas há algo que devemos fazer a todo custo, algo que devemos proteger. E para isso não podemos deixar você seguir em frente. Portanto, usaremos qualquer método que seja necessário. Mas enquanto escutava Mortlack dizer aquilo, ao mesmo tempo Percival escuta novamente aquela estranha voz de antes. E de repente, ele já se encontra dentro da mais repleta escuridão. Confuso, o garoto pergunta onde está Lancelot, Tristan e os outros, enquanto continua a escutar aquela voz que dizia: me ajude, estou assustado. E repentinamente o Percival de magia aparece bem diante dele dizendo: bem-vindo ao nosso mundo, Percival. E ele segue dizendo: você foi chamado pelo dono da voz. Você foi atraído para cá como consequência de sua ressonância com a voz. Mas ainda confuso, Percival indaga: dono da voz? Você sabe quem é essa pessoa que está falando comigo esse tempo todo? E o Percival de magia então responde: bem, ele está ali, bem atrás de você. E ao olhar para trás, Percival vê algo muito grande, um grande aglomerado que estava tremendo muito. O Percival de magia começa então a explicar. Ele está com muito medo do estranho fenômeno que atacou o reino dos demônios.
E esta é a verdadeira forma daquele que você chama de Behemoth, e que também é o nosso irmão. E agora, ainda mais confuso, Percival pergunta se o clone estava querendo dizer que os dois eram irmãos daquele grande aglomerado. E encarando Percival, o clone pede para que ele escute com atenção o que ele iria dizer. Originalmente, nenhum de nós tinha qualquer forma definida ou individualidade. E nós temos o dever de trazer prosperidade a todos os reinos, mas também a morte. E Percival, após escutar tudo isso, pergunta: Mas quem é você? E quem eu realmente sou? E a resposta do seu clone é: nós somos os espíritos da vida. O mini Percival revela finalmente sua verdadeira e chocante identidade. Mas qual será o significado de ser o espírito da vida, aquele que traz prosperidade e morte aos reinos?